Você sabe quanto tempo é necessário para dobrar o seu patrimônio fazendo venda de opções, recebendo aquele prêmio todo mês? Quanto tempo você precisa para dobrar o seu capital? Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal O Estrategista. Se você não me conhece, meu nome é Rubens, eu sou aqui o criador do canal. E aqui, se você não me segue ainda no canal, gostaria de convidar você a se inscrever e também me seguir no Instagram, oestrategista.com.br. Então, para quem já segue o canal, sabe que a gente usa aqui a renda fixa, nossas ações, para maximizar nossos ganhos e gerar uma renda extra com opções. Eu sou autor do livro Renda Passiva e Mensal com Ações, onde eu ensino a estratégia da venda coberta. Então, se você for novo aqui, eu vou simplificar hoje para essa aula. A gente vai fazer aí, tendo dinheiro na conta, estratégias bem simples, que pode gerar aí rendimentos de 1%, 2% ou 3% ao mês. Então a gente vai poder entender aí quanto tempo demora para a gente duplicar o nosso capital. Então, para entender isso, além de entender as opções, a gente vai ter que entender também o conceito de juros simples e juros compostos. Os juros compostos é que faz toda essa mágica, tá? Então, quanto maior o rendimento, menor é o prazo para a gente dobrar o nosso capital. Se a gente puder reinvestir também, puder adicionar dividendos, esse prazo diminui também, tá? Mas o foco aqui vai ser opções. Então, a gente vai comprar uma ação, vender uma opção ou vender uma put, se você não conhece ainda, tá? E a gente vai calcular aí quanto tempo demora para a gente dobrar ou triplicar o nosso capital. Então o vídeo está bem interessante e a gente vai começar agora aqui falando dos juros simples e juros compostos. Bom, tem uma frase bem atribuída ao Einstein, né? Não se sabe com certeza se é do Einstein essa frase, que fala os juros compostos. Quem entende recebe e quem não entende paga por eles. Uma vez que você entende esse conceito, né? Quem paga por ele, a gente paga aí quando usa os juros do cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito ele cobra juros sobre juros, tá? Então, se você está nessa situação, é bom focar nessa parte primeiro, tá? Porque é difícil ter um retorno maior do que igual dos bancos, né? Que eles cobram juros sobre juros, tá? Então, é importante entender esse conceito, né? Eu vou explicar agora, eu vou na tela do meu computador, vou ensinar o conceito básico de juros simples e juros compostos, que é juros sobre juros. Então, lá na tela do meu computador, eu vou mostrar isso aqui pra gente na prática. Bom, então vamos lá. Nessa parte aqui, eu só quero mostrar para vocês a diferença, né? Conforme eu já falei. Aqui eu vou ter um cálculo de juros simples, que está aqui na tela, tá? Estou aqui nesse site, chama thecalculatorsite.com. Muito interessante para quem quiser olhar aqui. Eu olhei vários sites, achei esse aqui o melhor layout para poder explicar. Então aqui eu vou fazer um exemplo de juros simples, e aqui no mesmo site eu selecionei aqui juros compostos, né? Compound interest. Então, o que eu quero só mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples, imagine que eu tenho lá 10 mil reais, tem uma taxa de juros de 10% anual, e aqui o período vai ser 10 anos, tá? Então eu vou fazer esse cálculo. Então no final de 10 anos eu vou ter aqui 20 mil. E aqui nos juros compostos eu vou fazer o mesmo exemplo, 10 mil, 10%, 10 anos, só que aqui ele é intervalo composto de um ano, tá? Então isso significa que no final de cada ano esse juros compostos vai ser adicionado aos juros ganho. Então a gente já percebe aqui uma grande diferença, né? No final de 10 anos, no juros simples eu vou ter 20 mil, nos juros compostos eu vou ter 25 mil. O que eu quero realmente mostrar para vocês aqui é que aqui nos juros simples, então como isso aqui foi calculado num período anual, tá? Então os juros ele é pago no final do ano, conforme eu selecionei aqui. Então você percebe aqui que eu iniciei aqui com 10 mil e ele foi aumentando, né? 11 mil, 12 mil. Só que no final de cada ano, por exemplo, aqui eu iniciei em dezembro de 2023, no final de dezembro de 2024, em dezembro, eu vou receber 1.000, tá? Então eu recebi 1.000 de juros. E aí, aqui nessa coluna laranja, mostra todos os juros que eu recebi e o meu saldo total, que vai adicionando. Então no final de 2025, eu vou receber novamente 1.000 de juros, porque é o juros simples. No juros simples, os juros ele é sempre calculado nesse balanço do valor inicial que eu paguei. Então 10%, que é o que eu selecionei aqui, referente a 10 mil, é 1.000. Então eu vou estar recebendo 1.000 no final de todo o ano. E aí aqui vai adicionando, no final de 10 anos, eu recebi 1.000 todo ano e em 10 anos eu recebi 10 mil de juros. Como eu iniciei com 10 mil, eu termino aí com 20 mil. Já nos juros compostos, é aquele que o pessoal que entende de finanças usa, que gosta, né? Que é a mágica que acontece. Tá? Então aqui no final, o mesmo cálculo, né? Eu iniciei com 10 mil, recebi no final do ano 1, 1.000. Então no final do ano 2, os juros, ele é calculado não no balanço inicial dos 10 mil que eu investi, mas ele é calculado juros sobre juros. Então se eu tinha 10 mil, recebi 1.000, então agora eu tenho 11 mil. Então os juros, ele é calculado baseado nesses 11 mil. Então no ano 2 eu vou ter 1.100.
E aí no ano 3, final desse ano 2, eu vou ter 12 mil. Então esses 10% é calculado em cima desses 12 mil. Então você percebe aqui que os juros, a gente vai tendo juros sobre juros, tá? Então no final de 10 anos, eu vou ter 15 mil de juros e meu saldo vai ser 25 mil. E sendo que aqui eu vou ter só 10 mil de juros, que é o juros simples, tá? O juros simples nessa coluna aqui, ele é sempre o mesmo, ele não muda, que ele é calculado no valor principal, no valor inicial que eu tive. Tá, eu mostrei esse exemplo aqui, só eu coloquei anual, tá? Mas a gente que usa isso para os dividendos, para as opções, a gente vai ter um valor aí baseado no juros mensal, tá? Então esse valor ele vai aumentar, porque o juros vai sendo pago mensalmente. No exemplo que eu usei aqui, ele foi pago anual. Tá? Então a gente que usa os dividendos, que usa as opções, a gente vai usar esse reinvestimento mensal, que faz uma diferença ainda maior no longo prazo, e sem contar ainda com os aportes, né? Se você colocar aqui, aqui tem a opção para depósito, né? Então aí que vai realmente acontecer naquela mágica de juros compostos. Sei lá, imagine que eu coloco aí um depósito de 1.000 por mês, tá? Então aí a gente vai vendo o dinheiro realmente multiplicar bastante, né? Aqui, se eu fizer um aporte de 1.000 por mês, aqui já vai para 230 mil, tá? Então aí a gente vê a diferença dos juros compostos. É isso que faz o pessoal aí realmente ficar rico na bolsa, entender esses conceitos. Tá? Então, aqui era só para explicar a diferença de juros simples e juros compostos, que os juros compostos é juros sobre juros. Tá? É assim que os bancos ficam ricos aí no Brasil, né? No mundo inteiro, né? Então, é o conceito de juros sobre juros. Bom, agora que a gente entendeu o porquê os juros compostos é importante, porque é importante entender os juros compostos, agora sim, vou novamente lá na tela do meu computador, e aí eu vou focar somente na aba de juros compostos, e a gente vai simular aí, tendo um retorno de 1% ao mês com opções, de 2%, 3% ou até mais, tá? Então você vai ver que conforme maior o retorno, menor é o tempo que a gente consegue duplicar ou triplicar o nosso capital com opções, e depois a gente vai selecionar as opções para ver as estratégias que é possível fazer. Bom, então eu vou continuar aqui na de juros compostos, né, compound interest, que é onde a gente já viu, e a gente vai ver o nosso exemplo. Então vamos imaginar, sei lá, se eu tenho uma conta aí com 10 mil e a gente vai agora mudar um pouco, né? Então imagine com opções, eu consigo ali, já vou falar já como a gente pode usar as opções, tá? Mas aqui vai ser só o cálculo de quanto tempo realmente a gente precisa para duplicar o patrimônio, ou triplicar, né? Então, imagine que a gente consegue fazer 1% ao mês. Eu vou deixar aqui 10 anos, a gente consegue ter uma ideia. Tá? Então, sem depósito, só esse valor, né? Então a gente tem esse dinheiro, 10 mil, a gente vai fazer aí venda de opções, pelo menos uma vez por mês, e tentar ter pelo menos 1%. Depois a gente vai aumentar para ter 2%, 3%. Então vamos ver quanto que daria, né? Quanto tempo demoraria para duplicar esse patrimônio. Então se eu iniciei com 10 mil, você percebe aí que em um ano, eu vou ter aí no final de um ano, eu vou ter de juros 1.000 de juros com a venda de opções, né? 1.268. Tá? Então, se eu iniciei com 10 mil, eu vou duplicar meu capital com 20 mil. Então, 20 mil demoraria aqui 6 anos. Tá? Aqui, 6 anos, eu teria 20 mil na minha conta. Em 10 anos, 33 mil. Agora, vamos imaginar então que a gente consegue fazer 2% ao mês com a venda de opções. Tá? Então, 2%, 20 mil seria aqui em 3 anos. Em 3 anos eu dobro esse patrimônio. E aí vai, 3% ao mês, com a venda de opções, com 3% ao mês, em 2 anos eu dobro esse valor. 5%, se eu conseguisse uma estratégia que me dá 5%, aí entre aqui 1 ano e 2 eu dobraria esse patrimônio, praticamente aí em 1 ano, né? Tá, mas a gente vai ficar aqui mais ou menos entre 1 e 3%, que a gente sabe que dá para fazer, né? Claro que tem estratégia mais avançada com opções que dá retorno de 5%, tá? É possível, mas vamos ficar com uma coisa assim, mais por volta de 3 aí, que eu vou mostrar para vocês a seguir como que é possível achar essas opções. Então aqui em 10 anos, né, eu teria 347 mil. Eu iniciei lá com 10 mil, né? Mas aqui você consegue ter uma ideia, tá? Agora, imagine aqui, sei lá, 3% ao mês. Então imagine que a gente tem também dividendos, né?
ou depósitos, aportes que a gente faz mensais. Então, com esses 10, imagine que eu consigo aí, sei lá, uns R$ 500 por mês, contando dividendos, né, opções, dividendos e aportes mensal. Aporte seria do seu salário, né, a sua contribuição que você faz para você mesmo. Então aí realmente com menos de um ano, né, a gente conseguiria dobrar esses 10 mil e no final de 10 anos você teria aí 900 mil, quase 1 milhão na conta. Tá, então é legal você entender, né, esse site aqui, se você quiser brincar, é Calculator Site, tem vários sites aí de juros compostos, tá, para você entender, para o negócio ir entrando na sua cabeça, para você, uma vez que você entende e compreende, faz sentido para você aplicar, né. Então se a gente tem lá as opções, tá, aqui depósitos, eu falei que depósitos pode ser os dividendos, juros sobre capital, aportes que você faz, tá, se você começar a investir aí, R$ 500 não é difícil, tá, conseguir, dependendo de quanto você comprar as ações certas, né, e tal. Mas aqui você tem uma ideia do poder dos juros compostos, do poder do aporte mensal, né? Por isso que muita gente fica realmente rica na bolsa, usando todos esses ingredientes aqui que eu mostrei para vocês. Bom, se você chegou até aqui, agora a gente vai selecionar as estratégias. Se você for novo no mercado de opções, tá? Bem rapidinho uma explicação. A gente tem o mercado de ações, onde você compra e vende, e a gente tem o mercado de opções. Normalmente as corretoras não dão acesso à cadeia de opções, a gente tem que usar uma plataforma externa ou procurar dentro da corretora se ela fornece alguma plataforma que nos dá os preços das opções. A gente precisa lá, a gente tem as calls e puts, temos calls e puts, e a gente precisa selecionar o código daquela opção, ela tem um vencimento, né, e ela tem um preço. Tá? Então tem pessoas comprando para especular, eles querem acertar a direção, a gente só quer coletar esse prêmio e espera que essa opção desapareça e a gente fica com esse prêmio. Tá? Então você precisa, do jeito que você selecionar, a gente pode operar no mesmo home broker que a gente usa para operar ações. Então a gente só precisa pegar o código da opção, então a gente vai vendê-las, né? A diferença no mercado de opções é que, diferentemente do mercado de ações, é que a gente pode iniciar uma operação com opções vendendo. Tá? Então, no primeiro exemplo, eu vou selecionar as calls, a gente compra a ação e vende uma call, pode fazer ao mesmo tempo ou simultaneamente, ou posteriormente, né? Você compra a ação e depois vende essa call. Tá? Então é importante ter ação para não fazer a venda descoberta. Tá? Então primeiro tem que ter ação e aí vai e faz a venda da call. Se você já tem ação em carteira, você só pode fazer a venda da call da ação que você já tem em carteira, para você estar coberto. Eu vou mostrar também o exemplo da put. A put é para quem aposta na baixa do mercado, para quem está querendo fazer um seguro com opções. Então a gente vai iniciar vendendo a put. Tá? Então a gente inicia vendendo, espera que essa opção vire pó para ficar com o prêmio, ou a gente compra de volta para reverter. Então, tem vários vídeos aqui no canal, se você não entende esse conceito, tem outros vídeos aqui que pode te ajudar, deixando a mensagem aí se precisar de alguma dúvida. Então agora a gente vai lá na tela do meu computador e eu vou selecionar aí as ações e as estratégias para a gente gerar esse rendimento aí de 1, 2 e 3% ao mês. Bom, então eu estou aqui no site opções.net.br, eu já falei várias vezes desse site aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre ele, opções.net.br. E agora a gente vai selecionar a opção. Então, eu já expliquei um pouco do mercado de ações versus mercado de opções. Normalmente você não tem acesso à cotação das opções, então essa plataforma ela fornece isso para a gente. Ela dá acesso à cotação das opções. Tá? Então eu posso fazer aqui de um jeito que você pode operar sem ter que contratar uma plataforma. Né? Eu tenho Profit Pro, que é uma plataforma para opções. Tá? Mas do jeito que eu vou fazer aqui, você pode comprar ação e vender a opção do mesmo jeito que você compra ação no seu home broker aí. É o mesmo processo. Só tem que entender lá compra da ação e venda da opção. Tá? Então, para exemplo aqui, conforme eu já falei, não é indicação de investimento, não é recomendação. A gente pode usar o BOVA11, né, que é um ETF, que é bem usado, que é legal usar ETF, ou a gente pode usar aqui a Petro 4, que é a ação mais líquida da bolsa. Então, eu vou selecionar aqui a Petro 4. Então, imagine que eu quero fazer calls, né? Então, eu vou selecionar aqui, eu selecionei calls, a data aqui de vencimento, acho que está uma data boa, 25 dias úteis, que dá mais de 30 dias corridos. Eu poderia colocar aqui, ela vai perder 43 dias úteis, tá? Você pode dar uma olhada. Lembrando que a gente gosta de reverter as opções antes, tá? Por isso eu não me importo. Esse tempo aqui, normalmente a gente vai encurtar ele, porque a gente vai comprar a opção antes do vencimento. É assim que eu opero. Então eu não me importaria aqui em vender essa faltando 43 dias, tá? O problema é que às vezes, dependendo do ativo, 43 dias eu percebi que já dá mais de 55 dias úteis, às vezes
às vezes sofre um pouco com a liquidez. Então essa aqui é uma opção. Vamos ficar com essa aqui, um prêmio um pouco menor, né? É até mais seguro para fazer os cálculos, para ser mais real. Tá, então eu estou aqui nas calls. Então a ação está 34,57. Eu posso pegar e vender uma call acima, a gente chama de fora do dinheiro. Por exemplo, posso vender essa call strike 35,27. Ela vai me pagar 96 centavos. Então a gente vai fazer o cálculo aqui. Essa seria uma opção fora do dinheiro. Ou eu posso pegar uma call também dentro do dinheiro. Eu poderia vender essa call strike 33,52, que ela está pagando aqui 33,52, está pagando 1,98. Ou eu poderia pegar e fazer uma venda de put, né? Tá, essas operações elas podem ser feitas sem conta margem, né? Se você tiver o dinheiro com a corretora, se a corretora aprovar, você pode fazer essas operações. Então eu poderia também, de repente, no meu caso, eu acho que a Petrobras ela tá, gostaria de comprar um pouco mais barato. Apesar dos dois exemplos aqui, dá para comprar, vai sair mais barato, né? Mas com put você escolhe um strike mais lá embaixo, o retorno pode ser menor. Tá, então imagine que aqui tá 34, eu pego esse strike aqui 33. Então essa put strike 33, strike 33,02, que ela tá pagando 50 centavos. Então a gente vai aqui agora fazer os nossos cálculos e ver o que acontece em cada um desses cenários e o retorno que a gente vai ter. Bom, então eu coloquei aqui no quadro branco aqui para a gente ver como que vai ser esse retorno, né? Então a gente viu que a ação está 34,57. Eu poderia vender aquela call strike 35,27 a 0,96. Eu vou mostrar aqui para vocês o jeito que eu opero. Tá? Você pode deixar essa opção virar pó. Faltam 25 dias úteis ali, mais ou menos um mês. Vai estar dentro aí de um mês, né? Que a gente quer fazer pelo menos uma operação por mês. Mas o jeito que eu opero, eu iria reverter essa operação antes, né? Conforme ela vai perdendo valor. O que eu faria, eu vendia essa opção por 96 centavos, eu tentaria comprá-la de volta por aí 16 centavos, então o meu lucro seria 80, tá? Eu não espero até o vencimento. Então, se você fizer dessa forma, ou eu fizer dessa forma, eu teria 80 centavos de lucro, fazendo aqui em valores unitários, só para calcular o retorno. E aí, se eu dividir esse 80 centavos pelo valor que eu investi, imagine que eu comprei as ações e vendi a opção, estou partindo desse ponto também. Então, cada ação custou 34,57. Então, o meu retorno aqui é 0,02, eu multiplico por 100 para chegar à porcentagem. Eu teria aí 2,3% nessa operação. Tá? Revertendo antes, daria aí talvez 20 dias, 15 dias, talvez próximo aí dos 30 dias corridos, né? Tá? Então, poderia ser 15 dias. Eu poderia fazer uma outra ainda dentro do mês. É assim que eu opero. Tá? Eu não tento pegar todo aquele valor. Então, nesse caso aqui, se a ação nunca chegar a 35,27, você vai ficar com esse prêmio, o cálculo é o que eu fiz. Se a ação subir, né, a ação está 34, se a ação passar do strike, você vai ter que vender as ações, você vai ter um lucro ainda aqui de quase 80, mais 80 centavos, né, se eu não estiver errado aqui no cálculo, adicional. Então esse retorno praticamente dobra. Se a ação não subir, você vai ter que ficar com a ação em carteira e com esse prêmio, com esse retorno que a gente fez. E aí você pode no mês que vem vender mais uma opção. Uma forma mais segura para quem quiser realmente, para quem não quiser comprar ação, você pode vender uma call dentro do dinheiro. Foi o exemplo que eu mostrei. Né? Só estou fazendo aqui os cálculos. Então aquela call que eu selecionei, ela era o strike 33, lembra? Ação 34, selecionei uma call dentro do dinheiro, abaixo do preço da ação, strike 33,52. Isso me pagaria 1,98. Tá, então nesse caso aqui, se eu tivesse que, provavelmente eu vou ser exercido, tá? A ação teria que cair abaixo do 33,52 para a opção virar pó. Então nesse caso, provavelmente eu vou ser exercido. Então o que é a chance é muito alta de ser exercido. Então eu teria uma perda na ação, 34,57 menos 33,52. Então eu perderia 1, tá? Então, como eu estou perdendo 1, mas eu ganhei 98, 1,98, meu lucro seria aí de 93 centavos, tá? Estou perdendo 1,5,
na ação, então meu lucro seria de 93 centavos. Nesse caso, se a gente fizer aqui 93 centavos dividido por 33,52, que é o capital que eu teria que ter na conta, tá? Para fazer essa operação, comprando a ação e vendendo a opção. Tá, a corretora, de repente, pode falar que eu preciso de 34. Eu vou arredondar aqui. A corretora pode pedir 34, tá? Tem corretora que não entende que você está vendendo a opção. Então ela quer que você tenha 34,57 valor unitário. Então eu vou fazer aqui o cálculo baseado nisso. Então, 95, foi isso que eu falei? 95 centavos dividido por 34,57 vezes 100, 2,7%. Então você seria exercido, tá? Comprou a ação, vendeu essa call dentro do dinheiro, você vai ser exercido e você vai ter esse 2,7% aí dentro de 27 dias úteis, né? E a última forma é fazer a venda da opção, a venda da put, né? Então o strike bem lá embaixo, né? Se eu tiver que comprar essa ação, vou comprar 33 menos 0,02 menos 50. Se eu tiver que comprar essa ação, se a ação cair muito, o meu custo dela vai ser 32,52 centavos. Mas se eu só vender essa opção, provavelmente a chance de virar pó é alta. Então eu teria aí 50 centavos de lucro. Imagine que eu fecho, sei lá, eu quero fechar antes, eu sempre tento fechar antes. Eu fecho a 40 centavos. Então eu vou receber 40 centavos. O capital que eu tive que investir foi 34,57 vezes 100. Aí o meu lucro é de 1,15% ao mês, mais conservador, estou vendendo aquela call bem abaixo do valor do dinheiro. Tá, então a ação, se eu tiver que comprar a ação vai me custar 32,52. Se eu não estiver errado aqui nas contas, é o strike menos o prêmio que eu recebi. 32,52. Tá? Então, isso seria a operação. Essa aqui mais conservadora. Você pode também procurar outras ações que você não se importaria em comprar, que você acha que está um valor atrativo, de fazer essa operação também. Só estou usando a Petrobras aqui como uma referência. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue aí ter pelo menos 1% ao mês, vendendo uma opção bem fora do dinheiro, uma put, ou vendendo aquela call ali dentro do dinheiro. Você pode brincar com os strikes ali e fazer esse cálculo, né? Para saber o seu retorno aí e adicionar isso aí nos juros compostos. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu tenho um curso gratuito de opções, é só clicar aqui no link que está no nosso site. Gostaria de pedir para você também deixar o like se você gostou desse conteúdo. E também me seguir lá no Instagram, tá? É oestrategista.com.br.